Glória a Deus. O Senhor Jesus é maravilhoso. Agradeço a Deus de poder estar aqui. Agradeço a Deus pelo convite. Quero que abram suas Bíblias em Mateus capítulo 7. Vamos começar por aqueles versículos que são o tema deste culto de jovens neste domingo pela noite aqui na primeira igreja batista. Mateus capítulo 7, versículo, vamos ler do versículo 12. Mateus 7, versículo 12. Jesus disse o seguinte: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Vamos parar ali, a gente vai lendo os seguintes versículos, mas isto aqui já é muito interessante, porque temos um filósofo que viveu antes de Jesus vir, né? Jesus é desde a eternidade, o verbo que se fez carne é Deus. Por isso que não tem como Maria ser a mãe de Deus. Jesus foi a mãe da humanidade de Jesus encarnado. Mas um filósofo que viveu antes então da vinda de Jesus em carne, chamado Sócrates, um filósofo grego, que ele falava algo um pouco parecido, porém diferente. Vocês já devem ter ouvido. Ele dizia o seguinte: Sócrates, não façam os outros o que não gostariam que façam com você. É legal? Só que te coloca numa posição passiva. Não faça com os outros o que você não quer que faça com você. Agora Jesus nos coloca numa posição ativa, numa posição onde você tem que tomar iniciativa, tem que tomar atitude. Diz: portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo. Toma iniciativa. Fazê-lo também vós, porque esta lei e os profetas. E essa posição ativa é uma posição que te torna um transformador de ambientes, um transformador de lugares, um transformador de vida. Porque quando você faz aquilo que Deus produziu em você, porque a Bíblia diz que Deus produz em nós tanto o querer como o fazer, como o efetuar. Então, quando você deixa Deus fluir em você e através de você, você se torna um transformador. Então, faça com os outros aquilo que você quer que façam com você. Obviamente, todos nós esperamos que façam coisas boas com a gente. Esperamos que nos elogiem, esperamos que nos ajudem, esperamos diferentes coisas sempre positivas, boas. Então Jesus disse: bom, isso que você tem que fazer. Elogie os outros, ajude, procure ser bom, procure ser gentil, né? Como tem essa frase muito utilizada aqui no Brasil: gentileza gera gentileza. Então te coloca uma posição de fazer com os outros o que você quer que façam com você. E aqui Jesus disse o seguinte no versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Bem, está falando de duas portas, uma estreita e outra larga. A larga diz que é espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por esta porta larga, espaciosa. Versículo 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida, e poucos há que a encontrem. Agora, uma pergunta que é óbvia: que é mais fácil entrar por uma porta larga e espaciosa ou por uma porta estreita, pequena? Que é mais fácil? A larga, isso é óbvio, não é mesmo? Agora, a consequência, o final, o destino
das duas portas é o que faz a diferença. Entrar pela porta larga é muito fácil, não requer esforço. Por isso que muitos escolhem esse caminho fácil. Como diz o livro de Juízes, que naquela época cada um fazia o que bem entendia. E Israel estava indo de mal em pior. E assim muitas pessoas vão nesse rumo. Muitos jovens escolhem esse tipo de vida, né? Como fala aquele cantor do mundo, essa filosofia que não é de Deus, deixa a vida me levar. Sem um propósito, sem um destino. E a consequência é a perdição. Por isso que o sábio no livro de Provérbios também disse que há caminhos que o homem parece bom, parece reto, mas o fim é a morte. Agora, aquela outra porta que é mais difícil, porque é estreita, porque é apertada, é o caminho que leva à vida. E tem uma imagem que eu gostaria que colocasse na tela, na verdade são duas, que vai retratar um pouco, para a gente entender, como é necessário, se a gente quer entrar pela porta estreita, renunciar, se despojar de algumas coisas que vão te atrapalhar entrar por essa porta. Existe um livro que foi escrito há muitos anos, O Peregrino, um livro cristão, que virou filme depois, que retrata um pouco isso. Que se a gente se carrega com fardos do mundo, com coisas do mundo, vai ter dificuldade de fazer a vontade de Deus. Porque aquelas coisas que não são para você carregar, se você carrega elas pela vida, vai te atrapalhar, vai te frustrar, vai impedir que você realize os objetivos que Deus quer. Vai te impedir de fazer a missão com sucesso. Olha o que diz Hebreus, capítulo número 12. Vamos lá para Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Aqui é a segunda imagem também, agora de uma menina, com um monte de tralhas, de entulhos, de coisas, que tem duas opções. Ou larga a mochila e entra pela porta estreita, ou fica do lado de fora, porque ele e a mochila juntos não vão conseguir entrar por essa porta estreita. Assim também, você, para cumprir o plano, o propósito de Deus, vai precisar renunciar a algumas coisas que não podem fazer parte da tua vida, porque vão atrapalhar tua caminhada. Porque são coisas que não são compatíveis com teu chamado, com teu ministério, com o propósito e o plano que Deus tem para a tua vida. A vida cristã é uma vida de renúncia para poder entrar por essa porta difícil. A gente renuncia àquelas coisas que Deus abomina. A gente renuncia àquelas coisas que Deus não quer que façam parte da nossa vida. Embora são coisas que muitas vezes o mundo aplaude, o mundo glamoriza, o mundo elogia. Mas nós sabemos que se deixamos nos levar pela corrente do mundo, o final é a perdição, o final é a morte, o final é o inferno. Por isso o autor da carta aos Hebreus diz o seguinte, Hebreus 12:1: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Este versículo 1 vem seguindo o capítulo 11 de Hebreus. O capítulo 11 de Hebreus, faz uma coletânea de vários heróis da fé. Pessoas que enfrentaram dificuldades, enfrentaram barreiras, gigantes, desafios, mas pela fé, e somente pela fé, conseguiram vencer, conseguiram derrotar os inimigos, conseguiram superar as barreiras, conseguiram triunfar, conseguiram
sucesso. E foi pela fé. Então, esses que no passado venceram são nossas testemunhas. Por isso que ele começa dizendo, portanto, nós também, ou também nós, diz outra versão, portanto, também nós. É que nas corridas da antiguidade, quando se chegava no final, existia uma lembrança dos que antigamente tinham vencido aquela corrida. E essas lembranças era chamada uma nuvem de testemunhos, daqueles que já tinham vencido aquela corrida. Então nós temos exemplos de pessoas como nós, seres humanos, sujeitos a paixões como as nossas, mas que venceram. Podemos falar de Abraão, de Noé, de Elias, de Davi, de Daniel, de José, enfim. Então eles para nós têm que ser a nossa inspiração, têm que ser as nossas referências. Olha, eles eram de carne e osso como eu. E a Bíblia não esconde as falhas, os erros que eles cometeram. Mas eles venceram. Por que eles venceram? Porque eles tiveram fé no Senhor. Porque eles renunciaram daquelas coisas que iriam atrapalhar a vida espiritual deles. E caminharam e correram e lutaram o bom combate da fé com confiança e esperança no Senhor. Então, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Temos um desafio: entrar pela porta apertada, pela porta estreita. Não é fácil, mas é possível, porque já teve heróis da fé que entraram por ela. E Deus conta contigo para esta geração. Hoje já não está o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, Abraão, que foi chamado amigo de Deus, mas está você. Você pode ser esse amigo de Deus dos dias de hoje. É muito interessante que quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, ele fala assim, não, mas eu não vou fazer isso se antes contar isso para Abraão. O livro de Amós também fala que Deus não vai fazer nada na terra se antes revelar a seus servos, os profetas. Deus quer falar, mas precisa ouvidos dispostos a ouvir. Agora, para ouvir a voz de Deus, muitas vezes nós temos que calar a voz do mundo, que nos grita. Temos que calar também o nosso próprio eu, renunciar a nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa soberba, reconhecer que precisamos do Senhor. Precisamos nos desembaraçar das coisas do mundo, renunciar aquelas cargas innecessárias, aquelas coisas que vão limitar o nosso potencial, porque há uma carreira que nós devemos correr, que nos foi proposta pelo Senhor, que é ser fiel até a morte, que é pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. Essa é a nossa missão, esse é o nosso desafio, essa é a nossa luta, esse é o nosso jogo, esse é o plano e o projeto que Deus tem para nós. Agora diz o versículo 2, um grande segredo para ter sucesso nesta corrida, nesta luta, neste desafio, nesta proposta de Deus, é olhando para quem? Para o pastor Pedro, para o pastor Gerson, para teu pai, para tua mãe, para teu vecino, olhando para quem? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Fitos os olhos em Jesus. É a Ele que devemos olhar, é a Ele que devemos admirar, é a Ele que devemos louvar, é a Ele que devemos adorar, é a Ele que devemos ser gratos.
É a Ele que devemos servir, é a Ele que temos que amar com todo o nosso coração, mente, alma, pensamentos e forças. É a Jesus. É por Ele e para Ele. Estar disposto a dar nossa vida por Jesus. Ser testemunho, ser mártires de Jesus. Embora o mundo nos chame de loucos, fanáticos, não interessa o que o mundo fale. Eu sei que a receita para não ter erro, para entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado, é olhar para Jesus. Porque Ele é o autor e consumador da fé. A salvação está nele, somente nele. A vida eterna está em Jesus e em nenhum outro a salvação, porque não há outro nome debaixo do céu dado aos homens no qual possamos ser salvos. É Jesus. Diga assim: é Jesus. Diga: é Jesus meu único Salvador. Único e suficiente Salvador. Não precisamos de outro. Não precisamos de amuletos, de fita vermelha. Não precisamos colocar aqui um boneco pintado e adorá-lo. Não. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. É Jesus que está aqui. Sua presença está em nós. Nós somos portadores da presença. Aqui nós não temos uma arca do pacto, porque nós somos a arca. Nós portamos a presença de Deus. Somos portadores da glória de Deus. Jesus está em nós. Somos morada do Espírito Santo. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto. Isto é muito interessante. O gozo que lhe estava proposto. A proposta de Deus é alegria. Com Deus o final é feliz. Embora antes do final tenha uma cruz, tem um sacrifício, tem uma renúncia, tem um altar. E altar é um lugar de morte, de sacrifício. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha que interessante. Jesus tinha a cruz, tinha um sofrimento, ia levar as chicotadas, os insultos, a afronta. E obviamente que Jesus não é masoquista, ele não queria passar por isso como homem. Tanto que ele no Getsemane orou: Senhor, se é possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba, mas não seja feita a minha vontade, senão a tua. E a vontade de Deus era que ele passasse mesmo pela cruz para nos salvar. Mas ele não se focou no sofrimento que ele iria passar na cruz. Ele se focou naquele que estava após o sofrimento. E que estava após o sofrimento de Jesus? Estava a ressurreição. Estava a se assentar à direita do Pai. Estava a tua salvação e a minha salvação. E disse que ele vai ver o fruto da sua aflição e ficará satisfeito. Quando ele estava na cruz, ele pensou em você, pensou em mim, pensou nos milhares e milhares que foram salvos por todas as gerações. E ele sabia que aquela cruz valia a pena, pagar aquele preço valia a pena, porque ele preferiu morrer por você a viver sem você. Ele colocou gozo na frente. Sim, era necessária a cruz. A cruz seria um momento terrível de muita dor, mas iria passar. O que iria perdurar era a tua salvação, a minha salvação, porque vida eterna nós temos em Cristo Jesus. Foi pago um alto preço. Então, para nós conseguir vencer os desafios, nos desembaraçar daquelas coisas que nos atrapalham, precisamos também pensar além do momento.
Eu, anos atrás, muitos anos atrás, na minha adolescência, eu tinha entregado minha vida a Cristo, passado nas águas do batismo, e já com 16 anos, pregando a palavra de Deus, não só na igreja, sino pregando em ônibus, nas ruas, em diferentes lugares, apaixonado por compartilhar essa mensagem de Deus que transforma a vida. Só que, com o passar dos anos, naquela coisa dos jovens, do entorno, do colégio e toda aquela coisa, eu fui me esfriando. E eu me envolvi em um relacionamento que não era aprovado por Deus. E eu sabia que estava fazendo coisa errada, que Deus não se agradava disso. E teve um momento que eu fui confrontado pelo Senhor. E precisava tomar uma decisão. Na minha carne, eu não queria. Eu não queria largar. Eu ia chorar. Ia ficar muito triste. Mas o Senhor me trouxe luz. E eu entendi que era melhor sofrer e chorar naquele momento que minha carne padecesse do que chorar na eternidade. Glória a Deus. E foi assim que então tomei a decisão que tinha que tomar. Renunciei àquilo que eu precisava renunciar. E se eu não tivesse renunciado naquele momento, eu não estaria aqui hoje. Eu não teria a família abençoada que hoje eu tenho. Só que o inimigo, ele é enganador. É o pai da mentira, o pai do engano. E ele vai te colocar 10.000 desculpas pela qual você não largar o pecado, pela qual você se amarrar o pecado. Ele vai te falar para você procrastinar, adiar, não, mais para frente. Não, deixa para outro dia. Não, mas você custou tanto em conseguir isso, como que você vai largar? Mas se te faz bem, se você gosta. Eu não sei se também tem alguma coisa que você precisa largar. Algum vício, alguma mágoa. Algo que você sabe que não agrada ao Senhor. Esta pode ser também a noite da tua decisão. Eu vou me desembaraçar. Eu vou me desvencilhar disso que está atrapalhando meu crescimento espiritual, meu ministério, minha vida com Deus, o plano e o projeto que Deus tem para mim. Considerai, pois, aquele que suportou trai contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Pensa Jesus, Ele pagou um preço para a tua salvação. Então qualquer coisa que você venha largar para seguir ao Senhor é pouco, em relação ao que Jesus fez por você e por mim. Vale a pena servir a Cristo. Vale a pena entregar tua juventude toda para o Senhor. No meu preparo para servir melhor ao Senhor, eu fiquei em confinamento quase 5 anos. Passei 2 anos na Jocum, servindo com missões lá na Argentina. E depois mais 3 anos estudando teologia no seminário das Assembleias de Deus ali de Buenos Aires. E eu posso dizer, valeu a pena. Poderia você estar fazendo outra coisa, olha, seus melhores anos, sua juventude. Mas não tem nada melhor do que servir a Cristo. Não tem nada melhor
do que fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Não tem nada melhor. Olha o que diz Efésios, capítulo número 4, versículo número 17. Efésios capítulo 4, verso 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, ou seja, os pagãos, na vaidade do seu sentido, ou seja, não ande como um mundano, não viva na vaidade como vivem os mundanos, nas coisas fúteis, nos prazeres temporais, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. É assim como está a pessoa sem Deus, sem a vida de Deus, de um coração duro, fechado por o Evangelho, por o mover do Espírito, entenebrecido no entendimento, ou seja, o entendimento está escuro, estão entrando, não conseguem ver a luz do Evangelho, não desfrutam da vida que há em Deus, estão na ignorância, no desconhecimento. Versículo 19. Os quais, havendo perdido todo o sentido, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Está vendo? Nosso herói, nosso referencial é Cristo. É a Ele que devemos olhar. Devemos viver a vida que Deus tem para nós. Versículo 21. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Está vendo? Se despojar, se desvencilhar, se desembaraçar do velho homem, das velhas costumes. Não levar a vida seguindo a corrente do mundo, mas vivendo a vida de Deus. Versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Em outra versão fala o espírito do vosso entendimento. Precisamos continuamente estar nos renovando, deixando que o Espírito traga a mente de Cristo para nós, os pensamentos de Deus para nós, para não pensar como pensa o mundo, mas que os pensamentos de Deus se enraizem em nós. E vos revistais do novo homem, que é segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então, o diabo é o pai da mentira. A mentira não faz parte do filho, da filha de Deus. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre vós a ira, ou seja, controla teu temperamento, tenha domínio próprio, não se deixe levar pela ira. Versículo 27, não deis lugar ao diabo, fecha as brechas, não dê lugar ao diabo, porque o diabo ele veio só para roubar, matar e destruir. Quantos casamentos são destruídos pelo inimigo? Por quê? Porque se abriram brechas, porque deram lugar, porque o casal deixou de resolver os problemas, começaram a fugir do problema, achando que isso resolvia, isso não resolve. Problemas não são para fugir deles, problemas são para serem resolvidos. Não vão dormir brigados sem se falar de bico um com o outro, precisam resolver os problemas, não dê lugar ao diabo. No casamento não pode existir isso de colocar o marido de castigo, a mulher de castigo, não. O corpo da mulher pertence ao marido, o corpo do marido pertence à mulher. Tem que ter intimidade no casamento. Tem que ter uma convivência sadia. Tua casa precisa ser um pedaço do céu, onde a glória de Deus reside. Então, para isso, convida o Senhor. Orem juntos, façam um devocional familiar. O culto deve continuar no teu lar.
Não dê lugar ao diabo. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com quem tiver necessidade. O trabalho faz parte da cultura do reino. Ganhar com dignidade o teu pão, se esforçar, fazer a tua parte, que Deus vai fazer a parte dele. Mas não deixe de trabalhar, não deixe de servir. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não fique falando palavra suja, não fique falando palavrão, não fique xingando, amaldiçoando. Você foi chamado a abençoar, dizer bem, falar bênção, bem dizer. Então nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas só que for boa. Fale palavra boa, fale bênção, elogie, a que seja boa para promover a edificação, para levantar pessoas e não para matar pessoas. Sabem, às vezes tem palavras que doem mais que um soco. Então não machuque as pessoas com suas palavras. De uma mesma torneira não pode sair água doce e água amarga. E se você tem errado nas suas palavras, se errou com alguém da sua casa, peça perdão. Se despoje do orgulho. Orgulho não te vai levar a lugar nenhum. Peça perdão. Faça um pacto com seus lábios. Deixe que o Senhor venha com seu carvão aceso, como fez com Isaías, e purifique os teus lábios. É interessante, porque quando a gente lê o livro do profeta Isaías, nos primeiros 5 capítulos, ele ficava como aquele profeta de exortação, de apontar o dedo. E ele falava assim: ai de vós que fazem isso, ai de vós que fazem o outro. Mas quando ele no capítulo 6 tem aquele encontro com a glória de Deus, ele fala assim: ai de mim, Senhor, que tenho meus lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. E aí disse que o Senhor o tocou e o santificou. Deus tem uma nova chance para você. Deus tem uma nova oportunidade para você. Tome atitude, seja proativo. Tome uma decisão nesta noite: Senhor, eu vou fazer um pacto, uma aliança contigo. Eu não vou me afastar deste caminho. Eu não vou me esfriar na fé. Não vou me desanimar, não vou esmorecer. Eu vou renunciar àquilo que eu preciso renunciar, porque eu quero a tua glória, Senhor. Eu quero entrar pela porta estreita. Eu vou tirar essa mochila pesada de orgulho, de vaidade, de pecado, de embaraço, de mundanalidade. Fale a palavra boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Versículo 30. E não entristeça no Espírito Santo, no qual está selados para o dia da redenção. Nos foi dado o Espírito. Há um tesouro que habita em nós, vasos de barro. Mas não entristeça o Espírito. E você sabe quando o Espírito se entristece. É como um alarme que soa dentro de você, que te fala: olha, não era para ter feito isso. Não vai por ali, não é por ali. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Eu me lembro uma vez, eu estava com um pastor lá em Foz do Iguaçu, no sul do Brasil, no ano 2005. E chegou um jovem a pedir aconselhamento para ele. E o pastor me deixou aí participar do aconselhamento. E eu achei muito interessante, muito sábia a resposta do pastor, porque o jovem falou assim: pastor, tem vezes que eu faço coisa errada e eu me sinto muito mal quando eu faço. E eu tenho medo que Deus me deixe, que Deus me largue, que Deus desista de mim. Eu me sinto muito mal quando eu erro, pastor. Será que Deus me deixou? Será que Deus já não conta mais comigo pelos meus atos, pelos meus erros, pelas minhas fraquezas, pelas minhas debilidades? E
o pastor falou o seguinte: olha, você se sentir mal por ter ferido a vontade de Deus é um sinal que Deus não te abandonou. Você se sentir mal por ter feito aquilo que a Deus não agrada é um sinal de que Deus está em você. Agora você precisa mudar a sua vida. Você precisa fechar as brechas. O pastor Gerson falou domingo passado de conhecer contra quem estamos lutando. Então não demos lugar ao inimigo, que ele não tome vantagem na tua vida, na tua família, na tua casa. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Deixa para lá essas coisas. Antes sede benignos uns para os outros, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Não use seu dedo para apontar o erro do outro. Perdoe, seja gracioso, tenha misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Querer perdão é fácil, agora perdoar mostra o caráter de Jesus. Quando você renuncia a seu orgulho, renuncia à vingança e estende graça, você está manifestando o caráter do Senhor na sua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé, deixando todo embaraço, deixando todo peso. O pecado nos cerca, o mundo jaz no maligno, mas Jesus disse: tenham bom ânimo. No mundo terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. É possível vencer. Sim, a carne é fraca, a carne ela não quer se submeter às coisas de Deus. Por isso que precisamos crucificar os desejos, as vontades da nossa carne, para viver pelo Espírito, andar pelo Espírito e não satisfazer os desejos que vão contra a vontade de Deus. Aí onde você está, faça um pacto com Deus, faça uma aliança com Deus. Reconsagre sua vida ao Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, traz luz no nosso entendimento. Que ninguém venha sair daqui com entendimento entenebrecido, com coração endurecido. Senhor, traz luz sobre nossos sentidos. Que possamos ver a glória de Deus, que possamos ver aquelas atitudes que temos que tomar, Senhor. Que não fiquemos passivos. Façamos, Senhor, aquilo que nós precisamos fazer. Que sejamos agentes de transformação, a começar na nossa vida, na nossa própria casa, que é onde começa nosso ministério, na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa cidade. Senhor, usa nossas vidas, tira os empecilhos, Senhor, que tenhamos os referenciais corretos, Senhor, que nossos olhos não estejam fitos no mundo, nas coisas que há no mundo, nos personagens e nas influências do mundo, mas que nossos olhos estejam fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que possamos ver o final, Senhor. Que não fiquemos cegos com aquilo que é temporal. Que tenhamos consciência do eterno, Senhor. Possamos colocar o gozo na frente, como o Senhor fez. Saber que nossas decisões terão uma consequência, quer seja para bem ou para mal,
Por isso que possamos escolher aquilo que vai trazer bênção para a nossa vida hoje e lá no futuro. Que possamos tomar as melhores decisões, Senhor. Que tua voz se ouça mais forte que qualquer outra voz no nosso interior. Que tua voz e tua vontade prevaleça, Senhor. Não nos deixes errar o caminho, Deus. Tira da nossa vida as más influências, oh Deus, no nome de Jesus. Tira todo engano da nossa vida, no nome de Jesus. Que possamos ser verdadeiros, oh Deus. Verdadeiros, oh Pai. No nome do Senhor Jesus. Opera na nossa vida, Senhor. Opera na nossa vida, Deus. Que não sejamos enganados pelas aparências, oh Pai. Nos cobre com tua glória, Deus. Nos cobre com tua glória, Jesus. Nos cobre com teu manto de graça. Precisamos da tua presença, Deus. Precisamos da tua presença, Deus. Louvemos ao Senhor. Junto aos anjos. Santo, 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 declaramos tua glória. Venha, Senhor, com tua brasa, com a brasa acesa do teu altar. Nos toca, Senhor. Nos perdoa pelas vezes que falamos palavras torpes, oh Pai. Consagramos nossos lábios, nossa língua ao Senhor. Que nossa boca seja como um arco, lançando flechas de vida, de vitória, de bênção. No nome do Senhor Jesus. Nós decidimos entrar pela porta estreita, por esse caminho apertado, porque sabemos que o final é um final bom. Não vamos nos deixar enganar pela porta larga, pelo caminho espaçoso. Oh Deus, nos dá valentia, coragem, resiliência para permanecer fiéis até o fim nesta decisão, tomando a nossa cruz a cada dia para seguir o Senhor. A cada dia, a cada dia, a cada dia, no nome de Jesus. Não se acomode. O Senhor te chama a crescer. O Senhor te desafia. O Senhor tem uma proposta gloriosa para você. Decida por Ele. Eu escolho Jesus. Eu escolho o Senhor. Eu escolho o caminho que conduz à vida. Eu quero a vida de Deus em mim. Vamos, adora o Senhor.